Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 18. É uma palavra que há muito tempo eu venho carregando ela e tentando entender ela. É algo que Deus ministrou no meu coração já há muito tempo, mas eu nunca tinha ministrado. Eu estava deixando isso crescer dentro de mim e permitindo que o Espírito me fizesse entender mais, e eu senti de ministrar isso para vocês. Eu até estou escrevendo um livro nesse tema, então não conta para ninguém essa palavra, tá bom? Para não dar spoiler para as pessoas. Mas eu creio que é um entendimento que pode transformar as nossas vidas. Algo que Deus colocou no meu coração é que há uma forma de explicar o Evangelho através de 3 palavras: reconheça, receba e repita, que eu apelidei carinhosamente do Evangelho Hehehe. Diga comigo, Hehehe. E eu quero ler esse texto com vocês, Mateus capítulo de número 18, verso de número 23, que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos seus carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Essa parábola Jesus conta para ministrar sobre perdão, e ele diz que um rei, ele quis prestar contas com seus servos, e ele chama um que lhe devia 10.000 talentos. E ele perdoa esse homem, e esse homem vai embora, e ele encontra com um conservo dele, alguém que lhe devia um dinheiro, mas que lhe devia bem pouco comparado ao que ele devia ao rei. E a parábola conta que ele não perdoa aquele conservo. Ele não consegue perdoar aquele conservo. Diante da dívida que o conservo tinha com ele, ele não teve a capacidade de perdoar aquele homem. E ele manda aquele homem para a prisão. E a pergunta que eu faço para vocês é: por quê? Por que ele não conseguiu perdoar aquele rapaz? E por que ele não conseguiu fazer o que era obviamente correto? Perdoar aquele rapaz. E a pergunta que eu queria fazer para nós hoje, usando esse texto, é: por que a gente não consegue fazer muitas coisas que é obviamente correto? Porque todas as vezes que a gente erra, a gente sabe que está errando. É muito raro, às vezes, que a gente erra e fala: nossa, não sabia que isso era errado.
É raro às vezes. A maioria das vezes a gente sabe que está errado. Por exemplo, tem uma manga e um pudim em cima da mesa. Você sabe o que você deveria escolher. Ou não? Ou você não tem informação nenhuma e você achou que a manga fazia mal e o pudim dava em árvores. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a pornografia faz muito mal para nós. A gente sabe que não deveria falar mal do nosso irmão para outras pessoas. A gente sabe que não deveria ter respondido daquela forma para os nossos pais, não deveria ter respondido daquela forma para aquele atendente. A gente sabe que não deveria ter brigado, a gente sabe que é para perdoar, a gente sabe, cara. A gente sabe o que fazer como marido, a gente sabe o que fazer como esposa. E a minha pergunta é, por que a gente não consegue? Por que aquilo que a gente decide num culto como esse, eu vou mudar, cara, e você não muda? Por quê? Por que tem coisas na nossa vida que não vai, que a gente não consegue? E em cada caso aqui é algo diferente. A verdade é que cada um tem dificuldade numa área diferente, nós somos diferentes, mas a verdade é que todos nós temos essas dificuldades. E olhando para esse texto, eu queria analisar com você o porquê que esse homem não consegue. E talvez vá nos dar uma resposta do porquê a gente não consegue fazer muitas das coisas que nós deveríamos fazer. Esse homem não consegue perdoar o seu conservo por causa da matemática do Evangelho. O que eu queria falar para vocês hoje é que existe uma matemática no Evangelho. Existe uma lógica no Evangelho que eu quero apresentar para vocês. É uma matemática. Quem aqui gosta de matemática? Levanta a mão. Muito bom. É a matemática do Evangelho. O que acontece com esse servo é que ele não compreendia o tamanho da dívida que ele tinha. Esse servo, ele não entendia o tamanho da dívida que ele tinha diante do rei. O motivo por que ele não consegue fazer o que deveria ser feito é porque ele não consegue reconhecer o tanto que ele devia para esse rei. Por que eu afirmo isso para vocês? Olha o verso número 26. Olha o que está escrito no 26. Então o servo, caindo aos pés dele, do rei, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Agora, você sabe qual era o tamanho da dívida desse homem? Esse homem devia 10.000 talentos. Traduzindo para vocês, esse homem devia 60 milhões de dias de trabalho. Então, peraí, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. É lógico que Jesus está usando uma hipérbole, ele está usando um exagero, porque como é que se acumula uma dívida de 60 milhões de dias de trabalho? É só se você abrir uma conta no Santander e usou o cartão. 60 milhões, se a gente fosse traduzir, vamos fazer uma conta simples de alguém que ganha R$ 1.500 por mês, tá? Então, calculando um dia de trabalho, esse homem devia 3 bilhões 750 milhões de reais para o rei. Repetindo, esse homem devia 3 bilhões 750 milhões de reais para o rei. E de repente esse homem se ajoelha diante do rei e fala a coisa mais patética que ele poderia falar: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. Eu creio que aquele rei deu risada da cara dele, porque era impossível pagar aquela dívida. O motivo por que esse homem não consegue perdoar é porque ele tem uma incapacidade de entender o quanto que ele deve.
Então, a primeira palavra do Evangelho é: reconheça o tamanho da sua dívida. A primeira coisa que o Evangelho vem trazer para nós é: reconheça o tanto que você deve para esse rei. Nós precisamos, gente, de uma capacidade divina para reconhecer o tamanho da dívida que a gente tem com Deus. Não é pequena, não é pouca coisa. Sabe, em Mateus capítulo de número 5, no verso de número 3, Jesus começa as bem-aventuranças. E para mim, a primeira bem-aventurança é a mais estranha de todas, porque ele fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito. E bem-aventurado, gente, traduzindo, é feliz, ou talvez bem-sucedido. Então Jesus está dizendo, feliz são os pobres de espírito. E essa palavra pobre de espírito, né, esse termo, no original é pitokos, né, P-T-O-C-H-O-S, pitokos. E a figura dessa palavra grega era de um mendigo no chão, implorando por esmola. Então você imagina Jesus falando para os discípulos, ei, bem-aventurado, felizes são aqueles que estão como um mendigo no chão, implorando pela graça de Deus. É meio que sem sentido para o nosso sistema, porque você não vê um mendigo na rua e fala, ei, bem-aventurado, eu que queria estar deitado nesse papelão, hein? Olha lá. Você não vê, a gente não acha isso feliz, a gente não acha isso bem-sucedido, a gente não acha isso. O que você precisa entender é que maturidade na vida cristã não é o quão santo você é, mas o quão capaz você é de reconhecer o tamanho da sua dívida. Quando a gente vai crescendo na vida cristã, a gente não vai crescendo simplesmente em santidade, a gente vai crescendo na capacidade de reconhecer o quanto a gente deve para Deus, cara. Quanto mais maduros estamos, mais entendemos o quão pecador nós somos. Olha, eu quero mostrar isso para você na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios é, vamos dizer assim, o início do ministério do apóstolo Paulo. Uma das primeiras cartas. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 9. Olha só o que o apóstolo escreve. Ele diz assim, olha, 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então presta atenção, início do ministério do apóstolo Paulo, uma das primeiras cartas que ele escreve. O que ele escreve? Ei, desse grupo de apóstolos. Quem eram os apóstolos nessa terminologia? Eram os homens que tinham visto Jesus fisicamente. Ok? Então os homens que tinham andado com Jesus é quem ele está chamando de apóstolos nessa ocasião. Ele está dizendo assim, desse grupo de apóstolos, eu sou o menor. Desse grupo de homens que viram o Senhor Jesus, eu sou o mais pecador. Eu reconheço que a minha dívida é maior do que todos esses que a gente chama de apóstolos. Então você vê uma capacidade de reconhecer a pequeneza dele. Ele reconhece o tamanho da dívida dele. Agora, dá uma olhada em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Um pouquinho mais para frente. Agora, o apóstolo Paulo está 6 anos mais maduro. Essa carta foi escrita mais ou menos 6 anos depois de 1 Coríntios. Efésios capítulo 3, verso de número 8. Olha o que o apóstolo escreve para essa igreja. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 6 anos mais maduro, 6 anos andando com Jesus, 6 anos em comunhão com Deus. Olha o que ele escreve, a mim, o menor de todos os santos. A mim, agora ele não está dizendo que ele é o menor dos apóstolos, que a dívida dele é maior do que de todos os apóstolos. Ele está dizendo que ele é o menor de todos os que criam em Jesus.
Ele está dizendo que ele é o menor de todos os crentes, de todos que tiveram um encontro com Cristo. Ele está dizendo, eu sou o que mais deve, cara. Por quê? Porque maturidade na vida cristã não é um aumento da santidade simplesmente, é um aumento do reconhecimento do tamanho da dívida. Quanto mais eu me aproximo desse Deus santo, santo e santo, eu entendo o tamanho da minha pequenez e o tamanho da minha dívida com Ele. Agora, ele continua a crescer, e eu quero que você dê uma olhada em 1 Timóteo, que foi uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, ele está 8 anos mais maduro, e ele está no fim do ministério dele, ele já está próximo a ser decapitado. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 15. Diz assim, olha: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que é um homem no ápice da maturidade cristã. Talvez esse foi o homem com a maior maturidade cristã que já andou entre nós. Olha o que ele escreve: a mim, de todos os pecadores, eu sou o principal. Ele começa entendendo que ele é o menor dos apóstolos. Ele amadurece e ele entende que ele é o menor dos santos, daqueles que tinham aceitado Jesus. E ele termina dizendo, de todos os pecadores, ou seja, de todos os homens que nasceram um dia e que irão nascer, eu sou o que tem a maior dívida com Deus, cara. O que nós precisamos crescer? Em reconhecer o tamanho da dívida. Nós não podemos ser como esse homem. Esse homem da parábola representa um religioso, gente. Por quê? Porque o que é a religião? É a tentativa humana de pagar a Deus. O que é a religião, gente? É a tentativa humana de organizar uma forma de pagar uma dívida impagável. É engraçado que a religião, ela fala muito sobre pecado, ela fala muito sobre o erro, ela fala muito sobre essa questão da lei, mas sabe que a religião trata pecado de uma forma muito mais leve do que o pecado realmente é. Por quê? Porque a religião acha que é pagável. E o Evangelho vem nos dizer, é impagável. São 3.750.000.000. São 600 milhões de dias trabalhando para mim. E você vai viver bem menos que isso. O que Jesus está comunicando é, cara, você precisa reconhecer a sua dívida. É impagável. E por que, gente, eu afirmo para vocês que não reconhecer a dívida faz com que esse homem não consiga viver o que ele precisa viver? Porque essa é a matemática do Evangelho. Presta atenção. Essa é a matemática do Evangelho. Quanto maior é o meu reconhecimento da dívida, maior é o amor que eu recebo dele. Quanto maior eu entendo que é a minha dívida, maior é o perdão que eu recebo. É por isso que é uma matemática proporcional. Se eu entendo que minha dívida é pequena, eu entendo que o perdão foi pequeno. Se eu entendo que minha dívida é gigantesca, eu entendo que o perdão foi gigantesco. Se eu entendo que a dívida é pequena, o preço foi baixo para ser pago. Mas se eu entendo que minha dívida era impagável, seria mais ou menos assim. Vem aqui, Gustavo Lima. Um ator, né? Cantor? Seria mais ou menos assim, ó. Imagina que o Gustavo me deve R$100. Aí ele fala, Douglas, cara, desculpa, mês que vem eu vou pagar você. Eu falo, cara, esquece R$100, cara. Esquece, cara. Aí ele fala, pô, cara, obrigado. Fala aí, pô, cara, obrigado. Que isso, cara. Agora imagina que ele me deve R$1.000, tá? Comprou um celular meu, falou que ia pagar, mas não conseguiu pagar. Era seu. Era meu, né? Mas ele pagou, amém? Pagou? Pagou. Eu chego para ele e falo, cara, lembra aqueles R$1.000? Você lembra, né?
Tá perdoado, cara. Deixa quieto. Pô, aí vale tipo já vale né? Uma ombradinha assim, que é o abraço de homem. Agora imagina que ele comprou um terreno de mim, 100 mil reais. E eu chego num dia inspirado e falo, cara, não precisa pagar aqueles 100 mil reais não, cara. Fica pra você 100 mil reais aí, cara. Aí já vale, não, um abraço um pouco mais apertado, né, cara? Já pode casar, tem um terreno. Agora imagina que ele me deve 3 bilhões 750 milhões de reais. E a verdade é que ele já está me evitando. Ele já não quer nem entrar na minha presença, ele já não quer nem estar perto de mim, ele já não quer nem falar comigo. E um dia eu chego para ele e falo, cara, sabe aqueles 3 bilhões 750 milhões que você me deve? Porque você destruiu um país que era meu. Está perdoado, cara. Você entende que se você acha que você deve 100 conto para Deus, o que Deus merece é um aperto de mão aos domingos aqui na igreja? Você entende que se você acha que você deve 1.000 reais para Deus, o que Deus merece é Deus, valeu, é nóis. Deus é meu brother, me perdoou dos meus 1.000 reais. Se você acha que você deve 10 mil para Deus, você acha que você deve 100 mil para Deus, agora quando você compreender que a sua dívida era impagável, que para pagar a sua dívida, obrigado mano, você é um belo ator, cara. Que para pagar a sua dívida, presta atenção, não dava para um cordeiro pagar a sua dívida. Você entende que não dava para um ser humano pagar a sua dívida? Você entende que não dava para um anjo não valia a sua dívida. Você entende que só uma coisa pagaria a sua dívida, aquilo que era mais valioso no universo inteiro, que a única forma de pagar a sua dívida era sacrificando o Filho único de Deus, cara. Era a nossa dívida, gente. Era impagável. Então nós precisamos, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer o tamanho da nossa dívida diante de Deus, cara. Nós devemos muito. Sabe, a Bíblia, ela usa duas terminologias para falar de pecado. Você vai ver textos falando de pecados no plural. O que são pecados? São comportamentos que desagradam a Deus, ok? Então, pecados, mentir faz parte dos pecados, inveja faz parte dos pecados, tá? Ira, agredir alguém faz parte dos pecados, a violência, o adultério faz parte dos pecados. Agora, você vai ver textos onde fala sobre o pecado. Por exemplo, o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado. Quando a Bíblia usa o pecado no singular, ela não está falando do comportamento, ela está falando da raiz do comportamento. Ela está falando do pecado que gera os pecados. Ela está falando da raiz que gera uma árvore de maus comportamentos. Agora, o que é, gente, o pecado? Essa dívida que a gente tem que é impagável. O que é pecado, gente? E eu queria dizer para vocês que pecado, ele não é um problema de comportamento simplesmente. Por quê? Porque se pecado fosse um problema de comportamento somente, de comportamento, era só a gente fazer um adestramento aqui e todo mundo estava de boa. Era só a gente pegar uma técnica de adestramento, que seria mais ou menos assim. Por exemplo, falou palavrão, a gente joga uma pimenta na sua boca. Aí vai arder. E aí o seu cérebro vai conectando. Opa, falar palavrão é ruim. Falou um louvor, um salmo, a gente joga um chocolate na sua boca. Aí você fala, opa, salmo bom, palavrão ruim. Entendeu? Fez uma coisa errada, a gente dá uma chicotada nas suas costas. Fez uma coisa boa, a gente te dá uma parmegiana de frango. Entendeu que eu estou falando só de comida aqui, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, se o problema do pecado fosse comportamento, a gente transformaria a igreja num lugar de adestramento. E venhamos e convenhamos, foi o que a gente fez por bastante tempo. O chicote era o inferno e o chocolate era o céu. E a gente fala, não faz isso, senão você vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então eu não faço. E faça isso que você vai para o céu. E eu quero ir para o céu, então eu faço.
Isso era um sistema de adestramento. Só que pecado não é um problema de comportamento somente. Pecado é um problema de coração. E Marcos, capítulo de número 12, verso 30, os caras chegam para Jesus, os fariseus, e perguntam: Jesus, como você resume a lei e os profetas? E ele não apresenta um comportamento para a gente. Ele diz: o resumo é esse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, existe um grande mandamento e um derivado dele. O grande mandamento não é um comportamento, é algo do coração. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E é aqui, gente, que nós entramos numa grande emboscada. É aqui que nós nos complicamos profundamente com Deus. Por quê? Porque o pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Só que não tem como adestrar o coração. Não tem como dar uma ordem para o coração. Não tem como hoje você falar assim: tá bom, Douglas, saindo dessas portas vou amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não dá. Dá para você mudar e fingir um comportamento, mas o seu coração você não tem a capacidade de mudar. Você já tentou apresentar uma menina para um amigo solteiro seu? E falar: tá aqui essa moça, ama ela. Funciona? Sabe aquela sua tia, solteirona, não casa faz muito tempo? Já tentou apresentar alguém para ela? Rapaz maravilhoso, ama ele agora, por favor. Não tem como. A gente não manda no coração. A gente não manda no coração, não é verdade? A gente não dá ordem para o coração. Seria muito fácil se a gente pudesse dar ordem para o coração. Sabe, seria mais ou menos assim. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Só levanta a mão, não faz barulho. Olha, rebeldes, tá vendo? Rebeldes. Se eu chegasse para um corintiano e falasse assim: cara, seguinte, eu vou te dar R$1 bilhão pra você somente fazer uma coisa: passar a torcer para o Palmeiras, de coração. Eu não vou pedir para o corintiano levantar a mão quem aceitaria, porque eu sei que você aceitaria. Você não é tão fanático assim por esse time. Aí você fala: tá bom, deixa comigo. O que você ia fazer? Você ia lá e comprava uma camisa do Palmeiras. Aí você ia aprender o hino do Palmeiras. E aí você ia no estádio assistir o jogo, e quando o Palmeiras desse um gol, o que você fazia? Gritava: gol! Vai Palmeiras! Por quê? Porque você precisava me convencer que agora você torce para o Palmeiras, para você ganhar aquilo que eu prometi para você, se você passasse a torcer para o Palmeiras. A minha pergunta é: esse corintiano vai fazer isso de coração? Não, chorando, né? Ele vai fazer isso de coração. Ele tem como mandar no coração dele: a partir de hoje você gosta do Palmeiras. Tem como. E olha que eu estou falando de algo simples, que é futebol. 22 caras correndo atrás de um negócio redondo. Tem como mandar no seu coração. E sabe, gente, o que eu queria dizer para vocês é que talvez seja o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Você ficou sabendo que tem um prêmio, então o que você fez? Comprou a roupa dos crentes, aprendeu o hino dos crentes, vai no estádio dos crentes, e quando você percebe que todo mundo está gritando, você grita também. A minha pergunta é: mudou o seu coração? Ou ainda a gente prefere, cara, e aqui presta atenção na palavra que eu estou falando, ainda a gente prefere sentar e assistir uma série do que passar tempo com Deus. E eu não estou dizendo que você faz isso, talvez você passe tempo com Deus, mas eu estou te perguntando: o que o seu coração prefere? Qual é a sua vontade? Cara, a gente teve uma mudança no coração. É aqui que é o problema da nossa dívida. A gente não tem como mandar no nosso coração, e o nosso coração prefere as coisas criadas do que o Criador, cara. O nosso coração prefere as coisas criadas do que o Criador. A gente trocaria o Criador por comida, a gente trocaria o Criador por sexo, a gente trocaria o Criador por entretenimento, gente, por um time de futebol.
Esse é o problema, não dá para mandar no coração. Agora, aí entra a segunda palavra do Evangelho. E a segunda palavra do Evangelho é essa: receba. Porque olha o verso de número 27 do texto que a gente está lendo. Em Mateus 18, verso 27. Diz assim, olha: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Em algumas versões fala: e o Senhor daquele servo encheu-se de compaixão, mandou ele embora e perdoou toda a dívida dele. Qual é o segundo desafio do Evangelho? É você receber esse perdão de graça do nosso Senhor. Ele olhou para nós, Ele viu esse nosso coração, Ele entendeu a nossa dívida e Ele simplesmente disse: você está perdoado, vai e não peca mais, cara. Ele pegou a sua dívida e é como que simplesmente ele ignorasse o que você deve. Ele derramou todo o amor que ele tinha sobre você. O segundo desafio do Evangelho é receber esse amor de graça, cara. E como isso é desafiador, gente. A primeira parte é reconhecer a dívida, é um desafio. Mas a segunda parte, que é receber esse perdão de graça, é igualmente desafiador. A gente tem uma tendência a continuar vivendo para tentar pagar. Sabe, imagina que você deve uma quantia gigantesca para alguém, esse alguém bate no seu ombro e fala: cara, está perdoado, não precisa pagar. Você consegue entrar na presença dessa pessoa naturalmente? Ou você continua meio constrangido, evitando ela, porque ainda dá uma impressão dentro de você que você ainda deve alguma coisa? O que esse Senhor está dizendo é: zerou a conta, você não me deve mais nada. Cara, entenda, se você hoje vier para a presença de Deus, não importa o que você fez, Ele vai te receber como se você nunca tivesse pecado na sua vida. Ele vai te receber. Quando você entra na presença de Deus, Ele vê como se o Cristo estivesse entrando na presença de Deus. Cara, será que isso cabe na nossa cabeça? De que Ele não está vendo os seus pecados, porque Ele já pagou a sua dívida. Ele terminou de braços abertos dizendo: está pago. Está consumado, acabou, vocês não devem mais nada, pode entrar na minha presença como se vocês não tivessem nenhuma dívida. A segunda palavra do Evangelho é essa: receba, cara. Como eu queria ter um paletó para falar, receba! O perdão de Deus. Receba, cara. Sabe, é tão difícil para nós isso, porque para muitos de nós, nada na vida nunca veio de graça. Tudo tinha um preço. Tudo tinha um preço. A gente vive num sistema meritocrata o tempo todo. Vocês que estão na escola ou na faculdade, é um sistema de notas. Estudou? Nota boa. Não estudou? Nota ruim. Nós vivemos um sistema capitalista. Trabalhou? Tem salário. Não trabalhou? Não tem salário. E esse é o nosso sistema. E de repente a gente entra num reino que não opera dessa forma. Que olha para o ladrão da cruz, que a vida inteira só fez burrada, e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente olha para isso e fala: isso aí já é zoeira. Não, isso aí não. Eu acho que no original não era paraíso. Porque não é possível. Como que aquele cara foi para o paraíso? Foi salvo na cruz ali do lado de Jesus. Como que ele foi salvo naquele momento? É isso, gente. É receber. É receber de graça. De graça. Sabe, eu fiquei pensando de que isso não é tão ilógico. Porque tem uma área da nossa vida que a gente experimenta isso. Que é com os nossos filhos. Talvez muitos de vocês não tenham filhos, mas deixa eu fazer você imaginar isso. Cara, o que os meus filhos fizeram para mim, para eu amar eles do tanto que eu amo? O que os meus filhos me deram para eu me sacrificar por eles o tanto que eu me sacrifico?
Eu seria capaz de morrer pelos meus filhos. A Val seria capaz de morrer por eles, de arrancar um órgão e dar para eles. Quando eles estão passando dor, você ora: Senhor, passa para mim essa dor, mas tira deles. O que eles nos deram para a gente amar eles nesse nível? Nada, eles só arrancam de mim as coisas. Desde que, gente, antes de nascer eles estão gastando o seu dinheiro, cara. Antes de nascer. É só gasto. É só dor de cabeça, é só noite sem dormir. Eles nunca me deram nada, nada. Os presentes que eles me deram, eu paguei. Nunca me deram nada. Agora eu te pergunto, qual é o combustível do meu amor, se eles não me dão nada? Da onde vem o combustível do meu amor? E aqui está a loucura. Sabe qual é o pagamento de um pai? O filho permitir ser amado pelo pai. Qual é o pagamento que eu recebo deles? Poder amá-los. Ou seja, o combustível do meu amor é o meu próprio amor. Eles existirem e eu poder derramar amor sobre esse receptáculo chamado Davi e esse recipiente chamado Luísa, eles existirem já é o pagamento para o meu amor. Entenda isso, Deus não espera nada da gente. Você existir já é o pagamento do amor dele, cara, porque ele se alimenta do próprio amor dele por você. O amor dele por você é o combustível para ele continuar amando você. É por isso que ele diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principado, nada pode me separar do amor de Deus. Por quê? Porque ele não depende do meu desempenho para me amar. Cara, você consegue receber esse amor. Nós precisamos andar nesse amor, sabe? E é exatamente isso que ele diz. Por que eu falei das crianças? Porque ele usa essa terminologia em Lucas 18, verso 17. Ele diz assim: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por quê? Porque criança sabe receber as coisas, gente. Adulto não sabe. Adulto, você dá as coisas para ele fica morrendo de constrangimento e quer te pagar de volta. Você paga um almoço para ele: não, depois eu vou te pagar um café, vou te pagar um almoço também. Mas, cara, se você me pagar, não é presente. A gente tem uns papinhos, a gente fica assim, ó. A gente vai no aniversário de alguém, aí você vai lá para comprar um presente para essa pessoa. O que você pensa na hora? O que ela me deu no meu aniversário? Deve ter sido uns R$112 aquela blusinha. Então eu preciso comprar alguma coisa de um valor parecido. Por quê? Porque o nosso sistema é pagar. Agora, nunca uma criança tenta pagar. Ela só recebe. Ela recebe e usufrui do presente. Ela recebe e vai correndo brincar com aquilo que você deu. Ela nunca vai virar para você e falar: tia, eu vou pagar por cada boneca que você me deu. Mãe, eu vou pagar por cada Hot Wheels que você me deu. Eu vou pagar. Nunca ela vai falar isso para você, porque criança sabe receber. Aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. O segundo desafio do evangelho é: receba, cara. Receba o perdão de graça. E quanto mais você for capaz de reconhecer o tamanho da dívida, mais você será capaz de receber o perdão dele, cara. Maior vai ser o amor que você sente dele por você, porque você sabe o tamanho que você devia para ele, cara. É o segundo. Agora, existe um terceiro, que é muito importante. A terceira palavra do evangelho é: repita. Repita. Olha o que está escrito no verso de número 32. Mateus 18, verso de número 32. Quando o servo volta, né, o Senhor chama ele de volta porque ele não perdoou o conservo. Ele diz assim: então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter feito igual? Será que você não deveria fazer igualmente o que eu fiz por você? A terceira palavra do evangelho é: repita com os outros o que Deus fez por você, cara.
Entenda, o Evangelho não para na gente recebendo o amor de Deus. O Evangelho termina na gente repassando o amor de Deus. Repita com os outros o que Deus fez com você. E aqui eu quero explicar o início da pregação. Por que que esse homem não tinha capacidade de perdoar o servo? Porque ele não teve a capacidade de reconhecer, portanto ele não teve a capacidade de receber, portanto ele não tem a capacidade de repetir. Ele não teve a capacidade de entender o tamanho da dívida, portanto ele não entendeu o tamanho do perdão, portanto ele não conseguiu repetir com o outro o que ele tinha acabado de receber. Por que que a gente tem tanta dificuldade de viver a vida cristã? Porque a gente ainda não compreendeu o Evangelho da forma que o Espírito quer que a gente entenda. Quando você entender o tamanho da dívida, e quando você entender o tamanho do perdão, você vai ver que o que está diante de você para fazer é só repetir o que Deus já fez com você. O Evangelho é isso, gente. Somente repetir com os outros o que o Pai já fez por nós primeiro. É por isso que ele diz que o fardo é leve. É por isso que ele diz que ele estaria com a gente o tempo todo. Por quê? Porque ele só quer que você faça igualmente. O que ele diz aqui é: não deverias tu igualmente. Eu perdoei você, não deverias tu igualmente perdoar o seu irmão. Sabe, se você olhar o texto que eu falei para vocês em Mateus 12:31, Marcos 12:31, ele diz assim, olha, resumindo a lei, que é para você amar o Senhor de todo o teu coração, da tua alma, com as tuas forças, com todo o teu entendimento. E aí ele usa um segundo texto, ele diz: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que era o mandamento, e ele está usando um texto de Deuteronômio, então ele está citando a lei do Antigo Testamento. Ele diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então qual era o parâmetro para amar o próximo? O parâmetro para amar o próximo era o amor que você sente por você, ok? Então ame o teu próximo como a ti mesmo, porque era o que o ser humano tinha, era o amor maior do ser humano, o amor que ele sente por ele. E ele disse: então usa esse critério para amar o próximo. Agora, não é esse o mandamento que ele deixou para nós, isso era Antigo Testamento. Porque aí, se você começa a ler João capítulo 13, ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Presta atenção. Um novo mandamento vos dou. Ou seja, existe uma evolução do ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz assim: um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como eu vos amei. Presta atenção. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros igual eu amei com vocês. Refraseando, repita com os outros o que eu fiz por vocês. Repita com quem está do seu lado o que eu fiz por você. O tanto que eu te perdoei, perdoe as pessoas. O tanto que eu te amei, ame as pessoas. O tanto que eu me doei, se doa pelas pessoas. O tanto que eu dei, dê você também. Repita com os outros o que eu fiz para você. Reconheça a sua dívida, cara. Receba o meu amor e repita com os outros o que eu fiz por você. Portanto, a nossa dificuldade de amar, aonde ela vai ser sanada, gente? Em entender o quanto Ele nos amou. A nossa dificuldade de perdoar, aonde ela vai ser vencida? Em entender o tanto que Ele nos perdoou. Quando eu digo, eu não vou perdoar, não, isso que ele fez já é demais, já é a 4ª vez que ele faz isso comigo, eu não vou perdoar. Você está dizendo que o perdão que Deus derramou sobre você era menor do que esse perdão que você tem que derramar sobre a pessoa. Quando você diz: não, essa pessoa é difícil demais de amar, você está dizendo: é porque eu sou facinho de amar. Eu sou um filho fácil, Deus. Eu não faço nada errado, eu faço tudo certinho, não uso drogas, nunca matei ninguém, não estuprei ninguém, sou um filho fácil de amar. Agora tem gente que é difícil demais, Jesus. Tem gente que é muito complicada, eu não consigo. Se você conseguir compreender o tamanho da sua dívida, se você entender que dos pecadores você é o principal, não vai existir ninguém ao seu redor que é difícil demais de amar. Você pode dizer assim: poxa, para mim é muito difícil dar.
Sabe, quando chega esse momento de oferta, ou quando alguém está precisando de ajuda, para mim é tão difícil pôr a mão no bolso e doar. Agora, quando que isso é vencido? Quando você entende o tanto que Ele te deu. Quando Ele diz assim, e Ele sendo rico, se esvaziou de toda a riqueza dEle para nos enriquecer em Cristo Jesus, cara. Quando você entende tanto que Ele deu, não há mais dificuldade em dar, porque agora o seu papel é só repetir o que Ele já fez por você, cara. Se a sua dificuldade é paciência, se lembre o tanto que Ele é paciente com você. Se a sua dificuldade é mansidão, se lembre de todas as vezes que Ele foi manso com você e não respondeu à altura do jeito que Ele deveria responder às suas orações, à forma que você fala com Deus. Cara, Ele só quer uma coisa de nós. Repita com quem está do seu lado o que eu fiz para vocês. Gente, a gente não tem que ser paciente com Deus, a gente tem que ser paciente com quem está do nosso lado. A gente não tem que ser manso com Deus, a gente tem que ser manso com esse cabra que está do nosso lado aí. A gente não tem que dar dinheiro para Deus, a gente tem que ajudar a pessoa que está do nosso lado. Você quer devolver para Deus tudo isso? Ele está dizendo, tem um filho meu do seu lado, faz com ele o que eu fiz por você, cara. Então, o que eu quero dizer para você? Que nós não tratamos as pessoas olhando para as pessoas, nós tratamos as pessoas olhando para a cruz. Então presta atenção, você está diante do seu marido, que fez algo que te chateou profundamente, e você precisa perdoar. Você só vai ter capacidade de perdoar se você não perdoar olhando para o seu marido, você perdoar olhando para a cruz. Você ficar olhando para a cruz e falando, cara, o quanto que ele me perdoou. Quem sou eu para falar, eu não perdoo para ele? Quem sou eu para falar, eu não perdoo para aquela minha irmã, para aquela minha prima, para aquele meu amigo? Quem sou eu para falar isso, olhando para a cruz? Você não dá olhando para a pessoa e pensando o quanto que ela vai me retribuir. Ela não vai ser grata, ela não vai ver que eu estou me doando por ela. Você não se doa olhando para a pessoa, você se doa olhando para a cruz, cara. E entendendo o tamanho da sua dívida e o tanto que você recebeu naquela cruz. E isso é combustível para você viver o Evangelho. Nós não temos a capacidade, gente, de viver a lei por nós mesmos. Nós só temos a capacidade de viver a lei a partir do Evangelho. E o que é o Evangelho? Nós somos mais pecadores do que a gente imagina e nós somos mais amados do que a gente sonhou, cara. E é muito louco o Evangelho para mim, por quê? Porque o Evangelho nos cura de duas coisas que têm nos matado: a inferioridade e a superioridade. Porque no Evangelho eu não me sinto superior a ninguém, porque eu sei o tamanho da minha dívida. No momento que eu quero me achar melhor que os outros, Deus me lembra do tanto que eu devo para Ele. No momento que eu quero passar e julgar a parada gay ali, Deus me lembra do tanto que eu devo para Ele. No momento que eu quero julgar uma pessoa que está na rua, bêbada, ali deitada, e eu sei que ele largou a família dele, talvez ele batia na mulher dele. No momento que eu quero julgar e pensar que eu sou melhor que ele, Deus me lembra do tanto que eu devo para Ele, cara. Agora, o Evangelho nos liberta de um segundo problema, que é um problema de inferioridade. Porque no momento em que eu quero me achar inferior aos outros, eu lembro tanto que o Criador me ama. No momento em que eu acho que eu não sou nada e que todo mundo está acima de mim, eu lembro que o Criador do universo é apaixonado por mim e deu o filho dele para morrer no meu lugar e me adotou como filho, e agora eu sou herdeiro de todas as coisas que são dele. Eu não me acho pior do que ninguém. Cara, o Evangelho nos coloca em um lugar que mais nada pode te colocar. É um lugar onde você não é superior a ninguém e você não é inferior a ninguém. É um lugar onde você não se acha melhor do que ninguém e você não se acha pior do que ninguém. É um lugar que você não pisa em ninguém e não deixa ninguém pisar em você. É esse lugar que Deus quer que você habite, cara. Mas o que você precisa? Reconhecer, receber e repetir o que Ele está fazendo. O que eu quero dizer para vocês é que esse homem, nessa parábola, ele é condenado. Só que ele não é condenado por causa da dívida. Ele é condenado por não repetir para os outros o que Deus fez por eles. Entenda uma coisa, gente. Ninguém aqui vai ser condenado
por causa da dívida, porque Jesus já pagou a sua dívida. Nós vamos ser condenados por não repetir com os outros o que Deus fez por nós.